O desejo de aniversário do meu filho de 10 anos, que partiu meu coração e mudou tudo na minha vida. Foi naquele momento que eu percebi que, tentando criar um filho perfeito, eu estava perdendo o mais importante, o amor dele. Sempre acreditei que estava fazendo a coisa certa. Na minha cabeça, ser um bom pai significava preparar meu filho para o futuro. O mundo lá fora era competitivo, duro, cheio de pessoas prontas para passar por cima umas das outras. Eu repetia para mim mesmo que, se ele quisesse vencer na vida, precisava começar cedo. Muito cedo. Foi por isso que criei um plano. Um plano detalhado, organizado quase como um projeto de vida. Eu tinha uma agenda para tudo. Cada hora do dia dele tinha um propósito, uma meta, um objetivo. Aos 5 anos ele começou no piano. Aos 6, já fazia aulas extras de matemática. Aos 7, entrou para esportes depois da escola. Eu acreditava que disciplina moldava caráter, e que quanto mais cedo ele aprendesse isso, melhor seria o futuro dele. Todos os dias começavam da mesma forma. Às 5 da manhã, eu batia na porta do quarto dele. Filho, hora de levantar. No começo ele demorava um pouco, ainda meio sonolento, mas acabava obedecendo. Eu dizia que grandes músicos treinavam desde cedo, que as pessoas de sucesso sacrificavam o que os outros não estavam dispostos a sacrificar. Enquanto a casa ainda estava silenciosa e escura, ele se sentava no banco do piano da sala e começava a praticar. As primeiras notas sempre soavam tímidas, como se ainda estivessem acordando junto com ele. Eu ficava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café na mão, ouvindo cada erro, cada pausa. Quando ele errava, eu corrigia. De novo. Ele respirava fundo e começava outra vez. Na minha cabeça, aquilo era amor. Era cuidado. Era investimento no futuro dele. Na escola, as coisas não eram diferentes. Eu acompanhava cada prova, cada atividade, cada boletim. Qualquer nota abaixo de A significava que algo estava errado. E quando algo estava errado, precisava ser corrigido. Sem televisão, sem videogame, sem brincar com os amigos. Até melhorar. Eu dizia para mim mesmo que outros pais eram permissivos demais, que deixavam os filhos desperdiçarem tempo, que estavam criando crianças despreparadas para a vida. Eu não seria esse tipo de pai. Eu queria mais para o meu filho. Muito mais. Nos finais de semana, enquanto outras famílias iam ao parque ou assistiam filmes juntas, nós tínhamos aulas extras, treinos e atividades que eu escolhia cuidadosamente. Eu sempre dizia a ele que um dia ele me agradeceria por tudo aquilo. Que entenderia. Que perceberia que cada sacrifício tinha um propósito. Eu já tinha imaginado o futuro dele tantas vezes que parecia quase real na minha cabeça. Eu o via entrando em uma universidade prestigiada. Harvard, talvez, ou algo parecido. Via pessoas elogiando sua inteligência, sua disciplina, seu talento. E no meio daquela visão perfeita, eu também me via. Orgulhoso, satisfeito, convencido de que tinha feito tudo certo. Naquela época, eu realmente acreditava nisso. Eu acreditava que estava criando um filho forte, focado, preparado para qualquer desafio que a vida colocasse diante dele. O que eu não percebia era que, enquanto eu planejava cada detalhe do futuro do meu filho, algo silencioso estava mudando bem diante dos meus olhos. Algo pequeno no começo, quase imperceptível, mas que, com o tempo, se tornaria impossível de ignorar. No começo, as mudanças foram tão sutis que eu simplesmente não percebi. Ou talvez eu tenha percebido e escolhido ignorar. Meu filho sempre foi uma criança curiosa, do tipo que chegava da escola falando sem parar, contando cada detalhe do dia, desde uma piada que ouviu no recreio até uma história que o professor contou na aula. Ele gostava de me mostrar desenhos, folhas cheias de personagens estranhos e coloridos que ele inventava. E ficava esperando minha reação com os olhos brilhando. Mas, em algum momento, isso começou a desaparecer. Primeiro foram os desenhos que pararam de aparecer sobre a mesa da cozinha. Depois, as histórias da escola ficaram mais curtas. Quando eu perguntava como tinha sido o dia, ele respondia apenas normal ou tudo bem. E voltava para o quarto. Eu dizia a mim mesmo que isso era maturidade, que ele estava crescendo e ficando mais focado. Afinal, ele tinha muitas responsabilidades agora. Piano antes da escola, tarefas, atividades extras, provas. Crianças ocupadas não tinham tempo para ficar falando sobre bobagens. Pelo menos era isso que eu acreditava. Minha esposa, porém, começou a notar antes de mim que algo estava errado. Algumas noites, depois que ele ia dormir, ela comentava que ele parecia mais quieto do que o normal, que quase não ria mais como antes. Eu respondia que era apenas disciplina, que ele estava aprendendo a levar a vida a sério. Dizia que isso era bom para ele, que crianças que passam tempo demais brincando acabam perdendo oportunidades. Ela me olhava com aquela expressão de quem não estava totalmente convencida, mas não insistia muito. E eu seguia com meus planos, ajustando horários, criando novas metas, aumentando um pouco mais as expectativas sempre que ele conseguia alcançar alguma. Só que, enquanto eu olhava para números, notas e resultados, eu não percebia outra coisa acontecendo bem na minha frente. Meu filho estava começando a se fechar. As conversas ficaram raras, os desenhos desapareceram completamente. Até mesmo durante o café da manhã, quando ele praticava piano e depois se sentava à mesa comigo, ele mal levantava os olhos do prato. Eu achava que aquilo era concentração, que ele estava aprendendo a ser sério, responsável, dedicado.
Hoje eu sei que não era isso. Era silêncio. E o pior tipo de silêncio é aquele que cresce dentro da própria casa sem que a gente perceba. Naquele momento, porém, eu ainda estava convencido de que tudo estava funcionando exatamente como deveria. Eu acreditava que estava moldando o futuro do meu filho, passo a passo, esforço após esforço. O que eu não percebia era que, enquanto eu celebrava cada conquista dele, algo essencial estava desaparecendo aos poucos. A alegria que antes ele tinha de simplesmente ser uma criança. Com o passar do tempo, minhas expectativas começaram a crescer ainda mais, quase sem que eu percebesse. Cada pequena conquista do meu filho parecia apenas confirmar que eu estava certo em exigir tanto dele, e por isso eu sempre elevava um pouco mais a barra. Se ele tirava A em uma prova, eu dizia que era exatamente isso que eu esperava. Se tirava A, eu perguntava onde tinha errado. Na minha cabeça, não era dureza, era incentivo. Eu acreditava que elogios demais deixavam as crianças acomodadas, então preferia apontar o que ainda podia melhorar. Aos poucos, as regras da casa ficaram cada vez mais rígidas. Qualquer nota abaixo de A significava consequências imediatas. Sem televisão, sem videogame, sem sair para brincar com os amigos da rua. Eu dizia que aquilo não era punição, era disciplina. Que pessoas bem-sucedidas precisavam aprender desde cedo que resultados tinham consequências. Meu filho quase nunca reclamava. Ele apenas abaixava a cabeça e dizia que iria estudar mais. Às vezes eu o encontrava na mesa da sala cercado de livros e cadernos, muito depois da hora em que deveria estar dormindo. Eu via aquilo como dedicação, como prova de que ele estava aprendendo a se esforçar. Mas havia algo diferente no jeito dele que eu simplesmente não enxergava naquela época. Antes, quando acertava algo difícil, ele corria para me contar animado. Agora, quando terminava uma prova ou um exercício, ele parecia mais aliviado do que feliz, como se tivesse acabado de escapar de algum perigo. As poucas vezes em que cometia um erro, sua reação não era frustração normal de criança, era medo. Medo de olhar para mim, medo de ouvir minha reação, medo de não ser bom o suficiente. Mesmo assim, eu continuava acreditando que estava fazendo o certo. Eu repetia para mim mesmo que o mundo lá fora seria muito mais duro do que eu estava sendo. Que era melhor ele aprender agora do que sofrer depois. Enquanto isso, meu filho seguia tentando corresponder a tudo que eu esperava dele, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. A sensação constante de que precisava ser perfeito para merecer orgulho. E o mais triste é que, naquele momento, eu ainda não fazia a menor ideia de que ele estava tentando. Todos os dias, não apenas tirar boas notas ou tocar piano sem errar, mas principalmente encontrar uma forma de finalmente conseguir me deixar feliz. O aniversário de 10 anos do meu filho chegou em um sábado à noite, e minha esposa decidiu que deveríamos comemorar fora, em um restaurante com alguns familiares e amigos próximos. A mesa estava cheia de vozes, risadas e crianças correndo de um lado para o outro enquanto os adultos conversavam. Era para ser uma noite leve, dessas em que todo mundo esquece um pouco das preocupações e apenas aproveita o momento. O bolo chegou depois do jantar, grande demais para uma mesa só, com velas coloridas que iluminavam o rosto do meu filho enquanto todos começavam a cantar parabéns. Eu olhei para ele esperando ver aquele sorriso típico de criança no próprio aniversário, aquela mistura de empolgação e vergonha que sempre aparece quando todos estão olhando. Mas ele não estava sorrindo. Ele estava apenas olhando para o bolo em silêncio, como se estivesse perdido em algum pensamento distante. Eu achei que talvez ele estivesse apenas tímido por ser o centro das atenções, então não dei muita importância. As vozes ficaram mais altas quando a música terminou e alguém começou a bater palmas. Um dos primos dele, um pouco mais velho, se inclinou sobre a mesa e disse em tom animado que ele precisava fazer um pedido antes de soprar as velas. Aquilo fez todos ficarem em silêncio por um segundo, esperando a resposta dele. Meu filho levantou os olhos devagar, e eu ainda consigo lembrar exatamente da expressão no rosto dele naquele momento. Não havia empolgação ali. Não havia alegria. Havia algo muito mais sério para uma criança de 10 anos. Ele olhou ao redor da mesa, como se estivesse procurando coragem em algum lugar entre todos nós, e então disse com uma voz pequena, quase tímida, algo que fez o ar do restaurante parecer desaparecer de repente. Ele disse que o único desejo dele era conseguir me fazer feliz pelo menos uma vez. Por alguns segundos, ninguém falou nada. A mesa inteira ficou congelada, como se ninguém tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Minha cunhada tentou soltar uma risada nervosa, como se fosse apenas uma brincadeira inocente de criança, mas o silêncio que veio depois foi pesado demais para ser ignorado. Eu senti os olhares das pessoas sobre mim, um por um, e pela primeira vez naquela noite, percebi algo que nunca tinha parado para pensar antes. Para o meu próprio filho, o dia do aniversário dele não era sobre ganhar presentes, comer bolo ou se divertir com a família. Era sobre tentar descobrir se finalmente tinha conseguido ser bom o suficiente para deixar o pai orgulhoso. Depois que ele disse aquilo, o tempo pareceu desacelerar de um jeito estranho, como se o mundo ao redor tivesse perdido o ritmo por alguns segundos. Eu ainda conseguia ouvir o barulho do restaurante, talheres batendo nos pratos, conversas em outras mesas, uma criança rindo ao longe, mas tudo parecia distante. Abafado, como se estivesse acontecendo atrás de uma parede de vidro. Meu filho ainda estava ali na minha frente, olhando para o bolo com as velas acesas, esperando que alguém dissesse alguma coisa.
Eu senti todos os olhares da mesa voltados para mim, silenciosos e pesados, como se todos estivessem tentando entender a mesma coisa ao mesmo tempo. Por que uma criança de 10 anos faria um pedido daqueles? Minha cunhada tentou quebrar o clima com uma piada leve, dizendo que ele já deixava todo mundo feliz só de estar ali. E alguém começou a bater palmas de novo para incentivar que ele soprasse as velas. Meu filho obedeceu, apagando uma por uma enquanto a fumaça subia devagar no ar. Algumas pessoas voltaram a conversar, tentando fingir que nada de estranho tinha acontecido, mas eu já não conseguia prestar atenção em mais nada. A frase dele continuava ecoando dentro da minha cabeça, como se estivesse sendo repetida sem parar. Eu só queria conseguir fazer o papai feliz pelo menos uma vez. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não estava preparado para sentir. Eu sempre achei que ele sabia que eu tinha orgulho dele, que minhas cobranças eram apenas uma forma de empurrá-lo para frente, de mostrar que eu acreditava no potencial dele. Mas naquele momento, comecei a enxergar uma possibilidade que nunca tinha passado pela minha mente antes. E se ele realmente acreditasse que ainda não tinha conseguido me deixar feliz? E se para ele, todos aqueles treinos, provas, notas e expectativas fossem apenas tentativas desesperadas de alcançar algo que parecia sempre um pouco fora de alcance? Eu olhei para ele sentado ali, quieto, mexendo no guardanapo enquanto os adultos retomavam as conversas, e pela primeira vez senti um peso estranho no peito. Uma sensação incômoda que eu não conseguia explicar direito. Ainda assim, naquele momento eu não disse nada. Eu apenas sorri de forma automática quando alguém comentou sobre o bolo, cortei uma fatia para ele e tentei agir como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, alguma coisa tinha começado a se mover. Lenta e silenciosamente, como uma rachadura se formando em uma parede que eu tinha passado anos construindo dentro da minha própria cabeça. E eu ainda não sabia, mas aquela pequena frase dita por uma criança de 10 anos tinha acabado de plantar uma dúvida que eu não conseguiria mais ignorar. Quando chegamos em casa naquela noite, tudo parecia silencioso demais, como se a própria casa tivesse percebido que algo tinha mudado dentro de mim. Meu filho subiu para o quarto logo depois de agradecer pelos presentes, e minha esposa ficou organizando algumas coisas na sala enquanto eu fui para a cozinha guardar as sobras do bolo na geladeira. Era uma tarefa simples, automática, mas minha mente continuava presa naquela frase que ele tinha dito no restaurante. Eu só queria conseguir fazer o papai feliz pelo menos uma vez. Quanto mais eu pensava nisso, mais aquela ideia me incomodava. Como ele podia acreditar em algo assim depois de tudo que eu fazia por ele? Foi então que, enquanto eu abria espaço na geladeira, notei uma pasta sobre a mesa da cozinha. Era aquela pasta grande, onde minha esposa costumava guardar os trabalhos da escola dele. Desenhos, atividades, coisas que ela dizia que seriam boas lembranças no futuro. Eu não sei exatamente por que resolvi abrir naquele momento. Talvez por curiosidade, talvez por algo mais profundo que eu ainda não queria admitir. Comecei a folhear os papéis distraidamente, vendo exercícios de matemática, redações curtas, algumas folhas com comentários dos professores. No começo parecia tudo normal, até que encontrei uma atividade diferente das outras. Era uma folha simples, com uma pergunta escrita no topo em letras grandes. O que te torna especial? Abaixo da pergunta, havia um espaço onde os alunos deveriam escrever a resposta. Eu reconheci a letra do meu filho imediatamente. Aquelas letras um pouco tortas de quem ainda estava aprendendo a organizar os pensamentos no papel. A resposta dele estava escrita em poucas palavras, simples e diretas. Mas quando eu li aquilo, senti como se algo tivesse apertado meu peito com força. Ele tinha escrito: ainda não sei, mas estou me esforçando muito. Eu fiquei parado olhando para aquela frase por um tempo que parecia muito maior do que realmente foi. De repente, tudo começou a fazer sentido de uma maneira que eu nunca tinha considerado antes. Para mim, todos aqueles treinos, horários e cobranças eram formas de ajudá-lo a descobrir o quanto ele era capaz. Mas para ele, aquilo parecia significar outra coisa completamente diferente. Parecia que, na cabeça dele, ainda não havia nada especial ali, apenas um esforço constante para tentar alcançar algo que ele acreditava que ainda não era. Eu me sentei devagar na cadeira da cozinha com aquela folha nas mãos, sentindo uma mistura estranha de confusão e culpa crescendo dentro de mim. E foi naquele silêncio da madrugada, olhando para aquelas poucas palavras escritas por uma criança de 10 anos, que pela primeira vez comecei a me perguntar se talvez, sem perceber, eu tivesse ensinado meu próprio filho a acreditar que ele ainda não era bom o suficiente. Eu continuei sentado à mesa da cozinha por vários minutos, ainda segurando aquela folha, tentando entender como algo tão simples podia ter me atingido de uma forma tão profunda, e enquanto eu respirava fundo para tentar organizar os pensamentos, meus olhos voltaram para a pasta aberta diante de mim e eu decidi continuar folheando os papéis, quase como se estivesse procurando alguma explicação escondida entre aquelas páginas. Foi então que encontrei um desenho dobrado no meio das atividades, feito com lápis de cor, daqueles típicos trabalhos que professores pedem para as crianças fazerem sobre a família, e assim que abri a folha, reconheci imediatamente o que era. Era um desenho nosso, eu, minha esposa e meu filho. Todos de mãos dadas, em frente a uma casa simples com um sol no canto da página e algumas nuvens desenhadas de forma desajeitada no céu. Exatamente como muitas crianças costumam fazer. Mas havia algo ali que me fez parar completamente. Todos no desenho estavam sorrindo. Eu estava sorrindo. Minha esposa estava sorrindo. Mas ele não.
O personagem que representava meu filho tinha apenas uma linha reta no lugar da boca, sem sorriso nenhum. E acima da cabeça dele havia um pequeno balão de pensamento com duas palavras escritas dentro. Seja melhor. Eu senti um peso estranho subir pelo meu peito enquanto olhava para aquele detalhe, tentando entender como nunca tinha percebido o que estava acontecendo dentro da cabeça do meu próprio filho. Porque naquele momento ficou claro que mesmo quando ele pensava em nós como família, a voz que existia dentro dele não dizia "você é amado" ou "você é importante", mas sim "seja melhor". Como se ele estivesse constantemente lembrando a si mesmo que ainda precisava melhorar para alcançar algo que talvez nunca chegasse. Eu fiquei ali encarando aquele desenho como se ele fosse um espelho mostrando uma verdade que eu tinha passado anos ignorando. E pela primeira vez comecei a sentir uma sensação muito diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes como pai. Não era apenas preocupação, nem frustração, era culpa. Uma culpa silenciosa que se espalhava devagar enquanto eu lembrava de cada manhã às 5 horas, cada correção no piano, cada nota que eu dizia que ainda podia ser melhor, cada vez que eu deixava de elogiar porque acreditava que isso o faria se acomodar. De repente, tudo aquilo parecia ganhar um significado diferente, como se cada pequena exigência minha tivesse sido transformada, na cabeça dele, em uma prova de que ele ainda não era suficiente. Naquela madrugada, eu não consegui voltar para a cama. Fiquei sentado ali na cozinha olhando para aquele desenho e para aquelas duas palavras repetidas dentro da minha cabeça, percebendo pela primeira vez algo que nunca tinha tido coragem de considerar antes. Talvez eu não estivesse moldando o futuro do meu filho. Talvez eu estivesse lentamente quebrando algo dentro dele sem sequer perceber. Eu quase não dormi naquela noite, e quando o relógio marcou perto das 5 da manhã, meu corpo se levantou automaticamente como sempre fazia, pronto para seguir a rotina que eu mesmo tinha criado durante anos. Mas quando passei pelo corredor e parei diante da porta do quarto do meu filho, algo dentro de mim simplesmente me impediu de bater. Fiquei ali parado por alguns segundos, olhando para a maçaneta enquanto lembrava do desenho, da frase escrita na atividade da escola e, principalmente, do desejo que ele tinha feito na frente de toda a família. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei se acordá-lo naquele momento realmente estava ajudando em alguma coisa, ou se era apenas mais uma forma de empurrá-lo para um padrão que eu tinha decidido sozinho. Então, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Virei as costas e fui para a cozinha em silêncio, deixando que ele continuasse dormindo. O sol já começava a entrar pela janela, quando ouvi passos leves descendo as escadas e vi meu filho aparecer na porta, ainda com o cabelo bagunçado e uma expressão confusa no rosto, olhando ao redor como se estivesse tentando entender por que ninguém tinha batido na porta do quarto dele naquela manhã. Ele me olhou com cuidado, quase desconfiado, e perguntou se não estava atrasado para o treino de piano, e naquele momento percebi o quanto aquela rotina estava gravada dentro dele, como se cada minuto da vida dele tivesse sido programado para não sair da linha. Eu respirei fundo antes de responder e disse apenas que naquele dia não haveria treino, que poderíamos tirar o dia de folga se ele quisesse, e a reação dele foi algo que eu nunca vou esquecer. Primeiro, seus olhos se iluminaram por um instante, como se uma pequena faísca de alegria tivesse surgido. Mas logo depois, aquela expressão foi substituída por hesitação, como se ele estivesse tentando descobrir se aquilo era algum tipo de teste ou armadilha. Para tranquilizá-lo, eu sugeri que fôssemos ao parque perto de casa, apenas para caminhar um pouco e aproveitar o dia, e mesmo no carro, a caminho do parque, ele continuava olhando para mim de vez em quando, como se ainda estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Quando chegamos lá, eu simplesmente o deixei correr, brincar e explorar como qualquer criança deveria fazer, sem perguntar sobre notas, sem falar de horários ou exercícios, apenas observando enquanto ele subia em brinquedos, corria pela grama e, aos poucos, parecia se lembrar de como era simplesmente se divertir. No caminho de volta para casa, com o silêncio confortável que só aparece depois de um dia diferente, eu criei coragem para fazer uma pergunta simples que nunca tinha feito antes. Perguntei o que ele realmente gostava de fazer quando ninguém estava dizendo o que ele precisava fazer, e ele demorou alguns segundos para responder, olhando pela janela do carro como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, até finalmente admitir, quase em voz baixa, que gostava muito de desenhar histórias em quadrinhos, criando personagens e aventuras em um caderno que ele escondia no quarto. Naquele momento, eu percebi algo que me atingiu com uma mistura de surpresa e tristeza. Meu próprio filho tinha um mundo inteiro de imaginação e sonhos, e eu nem sequer sabia que ele existia. Naquela noite, depois que voltamos do parque e meu filho subiu para o quarto para tomar banho, eu fiquei sozinho na sala, olhando para a estante onde guardava todas as pastas, agendas e planilhas que eu tinha criado ao longo dos anos, cada uma delas cheia de horários, metas, exercícios e planos detalhados para o futuro dele. E pela primeira vez eu não senti orgulho ao olhar para aquilo. Senti vergonha. Eu puxei a primeira pasta e comecei a folhear as páginas onde estavam escritos os horários de piano, as aulas extras, as metas semanais de estudo, os objetivos para os próximos anos, tudo organizado como se a vida do meu filho fosse um projeto que precisava ser executado com perfeição. E enquanto eu passava os olhos por cada linha, comecei a perceber o quanto aquelas páginas falavam sobre desempenho, resultados e sucesso, mas não diziam absolutamente nada sobre felicidade.
Foi então que tomei uma decisão que parecia pequena por fora, mas que para mim significava derrubar tudo aquilo que eu tinha acreditado por tanto tempo. Peguei todas aquelas agendas, todos os planos de 5 anos, todas as tabelas que eu tinha preparado com tanto cuidado e simplesmente joguei no lixo da cozinha. Minha esposa apareceu na porta alguns minutos depois, surpresa ao ver a pilha de papéis amassados dentro do saco, e quando me perguntou o que estava acontecendo, eu apenas disse que tinha passado anos tentando transformar nosso filho em algo que eu achava que ele deveria ser, sem nunca perguntar quem ele realmente era. Ela não disse nada por alguns segundos, apenas me abraçou de um jeito silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Mais tarde, quando meu filho desceu as escadas já de pijama, eu pedi para ele se sentar comigo na mesa da cozinha. Ele ficou um pouco tenso, como se estivesse esperando ouvir alguma cobrança nova, ou talvez uma bronca por algo que eu tinha descoberto, e isso por si só já foi como outro golpe no meu peito. Eu respirei fundo antes de falar, porque aquela talvez fosse a conversa mais importante da minha vida. Eu disse a ele que tinha pensado muito sobre o que ele falou no aniversário, sobre o desejo que tinha feito, e que precisava que ele entendesse uma coisa que eu deveria ter dito há muito tempo, que eu já era feliz por causa dele. Não por causa das notas, nem do piano, nem de qualquer conquista. Eu disse que estava errado por ter feito parecer que ele precisava provar algo para merecer meu orgulho, e que eu sentia muito por isso. No começo, ele apenas me olhou em silêncio, como se estivesse tentando entender se aquelas palavras eram reais ou apenas mais uma coisa que ele precisava corresponder. Então, os olhos dele começaram a encher de lágrimas, não de tristeza, mas de um tipo de emoção que parecia ter ficado presa dentro dele por muito tempo. Ele perguntou baixinho se eu ainda teria orgulho dele mesmo, se ele não fosse o melhor em tudo. E naquele momento, eu respondi algo que mudou completamente a forma como nós dois nos olhávamos. Eu disse que meu orgulho nunca deveria ter dependido de nada disso. Eu o abracei ali mesmo, naquela cozinha silenciosa. E enquanto ele chorava, encostado no meu ombro, eu percebi que aquele era o verdadeiro momento de virada da nossa história, porque pela primeira vez meu filho não estava tentando ser perfeito. Ele estava apenas sendo um menino que finalmente podia acreditar que era amado exatamente do jeito que era. 2 anos se passaram desde aquela noite na cozinha, e às vezes ainda me pego pensando em como algo tão simples como algumas palavras pode mudar completamente o rumo de uma família. Nossa casa hoje é muito diferente do que era antes. Ainda existem rotinas, ainda existem responsabilidades, mas elas já não carregam aquele peso silencioso que antes parecia ocupar todos os cantos da nossa vida. Meu filho continua tendo aulas de piano, mas agora é ele quem escolhe quando quer praticar e por quanto tempo, e curiosamente suas notas na escola até melhoraram, mesmo sem todas aquelas punições e cobranças que eu acreditava serem necessárias. A diferença é que agora ele não estuda com medo de falhar. Ele estuda porque quer aprender. Mas a maior mudança não está nas notas ou nas atividades, está no jeito dele. O silêncio que antes tomava conta da casa foi substituído por conversas, risadas e histórias que ele faz questão de contar assim que chega da escola. Às vezes ele passa horas no quarto desenhando, criando personagens, inventando aventuras em páginas e mais páginas de um caderno que já está quase cheio. E ontem aconteceu algo que ficou marcado na minha memória de uma forma muito especial. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi passos rápidos vindo pelo corredor, e de repente ele apareceu na porta segurando um conjunto de folhas grampeadas, com um sorriso enorme no rosto e os olhos brilhando de empolgação. Ele disse que tinha terminado sua primeira história em quadrinhos completa e queria muito me mostrar. Eu sentei à mesa enquanto ele colocava as páginas na minha frente, explicando cada personagem, cada cena e cada detalhe com uma animação que eu não via nele há muito tempo. Era a história de um pequeno super-herói que salvava sua cidade ajudando as pessoas a acreditarem em si mesmas, e enquanto eu virava cada página eu sentia um orgulho diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes. Um orgulho que não vinha de notas perfeitas ou metas alcançadas, mas simplesmente de ver meu filho sendo quem ele realmente era. Quando terminei de ler, peguei aquelas folhas e as coloquei na geladeira com um ímã, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E ele me olhou com uma expressão de felicidade tão pura que por um instante eu percebi o quanto tinha chegado perto de perder tudo aquilo sem sequer perceber. Às vezes penso em como teria sido se eu nunca tivesse ouvido aquele desejo no aniversário dele, se nunca tivesse aberto aquela pasta na cozinha ou visto aquele desenho com as palavras "seja melhor". Talvez eu tivesse continuado acreditando que estava fazendo o certo, enquanto, aos poucos, meu filho aprendia a esconder quem realmente era. A verdade é que eu gostaria de poder voltar no tempo e dizer ao meu eu mais jovem para prestar mais atenção, para ouvir mais e cobrar menos. Mas também sei que, de alguma forma, acordei antes que fosse tarde demais. Hoje eu sei o que faz meu filho rir. Sei quais histórias ele gosta de inventar. Sei quais sonhos começam a nascer dentro da cabeça dele. E a maior ironia de todas é que, no momento em que eu parei de tentar transformá-lo em alguém perfeito, foi exatamente quando ele começou a florescer de verdade. Não como o filho que eu tinha planejado, mas como o filho que eu quase não tive tempo de conhecer.